presidente. Primeiro, queria lhe cumprimentar, presidente Leur, Lomanto, cumprimentar o relator, deputado Alex Manente, cumprimentar todos os integrantes aqui do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, especial nosso companheiro Chico Alencar, representante do PSOL aqui nessa comissão, companheiro Tarcísio, que veio prestar solidariedade, minha amiga e companheira, representada também num outro processo, deputada Sâmia Bonfim. Não pretendo usar os 30 minutos, mas quero começar, presidente, com um texto do Eduardo Galeano no livro Mulheres, que a minha amiga Luísa Helena, à época senadora, usou, inclusive, o mesmo texto quando da votação da reforma da Previdência, lá em 2003. Chico. Joana, aos 7 anos. Pelo espelho, vê entrar a mãe e solta a espada, que cai com o rumor de um canhão, e dá Joana tamanho pulo que toda a sua cara fica metida debaixo do chapéu de abas imensas. Não estou brincando, zanga ante o riso da mãe. Livra-se do chapéu e aparecem os bigodões de carvão. Mal navegam as perninhas de Joana nas enormes botas de couro, tropeça e cai no chão e chuta, humilhada, furiosa. A mãe não para de rir. Não estou brincando, protesta Joana com água nos olhos. Eu sou homem. Eu irei à universidade, porque sou homem. A mãe acaricia sua cabeça. Minha filha louca, minha bela Joana, deveria açoitar-te por estas indecências. Senta-se ao seu lado e docemente diz: mais te valia ter nascido tonta, minha pobre filha sabichona, e a acaricia, enquanto Joana empapa de lágrimas a enorme capa do avô. Por que começar com esse poema? Porque ele traz a longa história de luta das mulheres. Aqui, nós estamos falando de uma época em que as mulheres não podiam frequentar sequer escolas, tampouco universidades. Nós, que vimos o Instituto da Ideia das Universidades como espaço de saber e de conhecimento, ser formado no século XI, XII, fomos ter a presença feminina nesses espaços na metade do século passado. Porque tudo na vida das mulheres foi luta. Foi uma luta para poder estudar e uma luta secular, de uma história contada do ponto de vista da perspectiva dos homens e proibida as mulheres estar no local do estudo. Foi uma luta a trabalhar durante boa parte da história das mulheres, e quando entrou no trabalho, entrou superexplorada, com a carga ainda do trabalho doméstico, que ainda hoje recai majoritariamente sobre as mulheres. O chamado trabalho invisível, que, na verdade, é extremamente funcional e necessário para a reprodução da espécie, para a manutenção da sociedade. O trabalho não pago, quando a gente fala de trabalho doméstico em casa, ou o trabalho mal pago, quando a gente fala de trabalhadoras domésticas ou cuidadoras. Em geral, mulheres negras. A luta das mulheres foi enorme para poder se expressar publicamente, escrever, as primeiras que publicaram, que dirá participar da vida política. E nós termos mulheres no parlamento, embora ainda minoritárias, num dos parlamentos que é mais desigual na participação feminina das mulheres em comparação com a nossa proporção na sociedade. Somos 51% da sociedade e menos de 18% dos parlamentos. Por que, desse parlamento, perdão, por que começar, e embora eu não vá me alongar, nessa larga luta histórica, secular, milenar de resistência das mulheres, porque a Silvia Federici mostra a história da Inquisição como parte de uma estrutura para derrotar a luta das mulheres camponesas contra a expropriação das terras comuns e aprisionar nesse modelo que foi funcional e fundamental para assentar as bases do capitalismo. Então, uma luta secular, milenar, mas porque aqui nós temos um caso claro de uma representação machista contra mulheres que ousaram enfrentar o marco temporal. E essa luta segue, evidentemente. Mas, no dia da votação do marco temporal, nós tivemos mulheres que lutaram, e eu tenho o orgulho de estar entre as mulheres que não aceitou esse projeto que significa um verdadeiro ataque aos povos indígenas,
Mas nós tivemos muitos homens que lutaram junto com a gente no plenário. Um deputado chegou a me dizer, deputado Albuquerque, mas por que não me representaram se eu cantei junto com vocês? Porque essa representação tinha um cunho, um teor, uma lógica de criminalizar mulheres. Eu, que vos falo, me dirigindo ao colega relator, Sâmia Bonfim, que está aqui do meu lado, que fez a luta junto conosco no marco temporal e depois enfrentou bravamente a CPI do MST, deputada Célia Chacriabá, deputada Érica Cocai, deputada Juliana Cardoso, ambas já absolvidas por esse conselho, felizmente, deputada Talíria Petroni, como expressão de uma tentativa de criminalizar mulheres e, ao mesmo tempo, de intimidar a nossa prática, a nossa atuação parlamentar. Mas o movimento de mulheres não se intimidou. E eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao movimento de mulheres, agradecer a solidariedade da campanha Elas Ficam, organizada por diversas organizações feministas do país. Agradecer o abaixo-assinado das Nossas, que coletou milhares de assinaturas em nossas defesas. Agradecer os atos organizados juntos com o MST em vários estados, começando por São Paulo, passando pelo Rio de Janeiro, pelo Rio Grande do Sul, que foi o segundo, depois o meu estado, pelo Distrito Federal, por Belo Horizonte, pelo Rio de Janeiro, por cada um dos estados das representadas. Quero agradecer às milhares de pessoas que compareceram para nos apoiar. Quero agradecer as mais de 200 mil assinaturas em solidariedade aos mandatos dessas parlamentares. Quero agradecer essa latência e as pessoas que se preocuparam, os sindicatos que mandaram notas, entidades nacionais, aprovação de moções em congressos, que mostrou uma ampla mobilização e, ao mesmo tempo, que tenha sido um processo penoso. Nós já estamos há meses com esse processo. Comentava que, por várias razões, ele ficou para esse momento, mas que, óbvio, que no mínimo, um desperdício de tempo, né, quando a gente tem tantas pautas importantes para lutar em defesa do povo brasileiro, como aumento real de salário, como garantia para os servidores públicos, como garantia de recursos para a saúde e para a educação, como a luta para revogar o novo velho ensino médio. Tantas lutas que nós temos que fazer no Brasil, a gente fica com essa faca e essa representação no pescoço. E eu pensava hoje de manhã, conversando com a minha colega Sâmia Bonfim, sobre a necessidade da consciência tranquila, porque é evidente que é um processo político formado com uma lógica de criminalizar as mulheres, de violência política de gênero, e, óbvio, penoso para a gente ficar se defendendo e organizando essas campanhas que foram tão excepcionais, mas eu tenho a consciência tranquila. Mesmo tendo sido ruim todo esse tempo, e ter que enfrentar ainda isso no parlamento, eu comecei a lembrar daquelas que lutaram antes de nós, daquelas que lutaram durante muitos anos. Uma luta secular, no caso das mulheres indígenas, que viveram um verdadeiro genocídio lá em 1500 e seguem nos dando aula de resistência 523 anos depois, enfrentando a sanha da devastação ambiental, do desmatamento e protegendo a primeira mulher, que é a Mãe Terra, dita pelas próprias indígenas. Eu lembro da luta de mulheres negras, como Dandara, que, junto com Zumbi e centenas de milhares de aquilombados, enfrentaram a barbárie que foi a escravização no Brasil. E, como mulher, esteve na linha de frente da luta pela libertação e contra esses crimes hediondos perpetrados contra negros e negras. De Luísa Maim, trazido à tona recentemente pela Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira, no seu clássico Samba Enredo de 2019, para mostrar a história, que a história não nos conta, e resgatou essa personalidade, que teria sido fundamental e participado da Revolta dos Malês, da Sabinada, das lutas de resistência, além de ser mãe de Luiz Gama, um advogado abolicionista importantíssimo na história do nosso país. Me lembro de outras tantas que, infelizmente, perderam a vida nessa jornada. Margarida Alves, que foi uma das primeiras mulheres presidente do Sindicato das Trabalhadoras Rurais de Alagoa Grande, defensora da luta
em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras, defensora da agricultura familiar, defensora do nosso meio ambiente, e que, infelizmente, foi assassinada no dia 12 de agosto de 1983, a mando do latifúndio, e que segue presente nas mobilizações que, todos os anos, a Marcha das Margaridas tem feito desde 2000, com algumas interrupções de anos, e esse ano juntou 150 mil mulheres em Brasília para homenagear a Margarida Alves e, ao mesmo tempo, dizer que a luta dela segue viva nas nossas lutas. Se a gente pensar na história recente, outra de nós, roubada, interrompida, executada, Marielle Franco, foi colega do vereador Tarcísio no Rio de Janeiro. Mulher negra, socialista, da periferia, lésbica, defensora dos trabalhadores e dos trabalhadores, e que teve uma vida interrompida num crime bárbaro, que ainda hoje nós seguimos lutando para descobrir quem mandou matar a Marielle Franco. Se a gente pensa na história do movimento das trabalhadoras, vai lembrar de mulheres que muito nos inspiram. Primeiras sindicalistas, mulheres pioneiras no seu tempo em tantas lutas, como Rosa Luxemburgo, assassinada em 13 de janeiro de 1919, uma das principais teóricas e militantes na luta pela Revolução